Bem-vindos ao quarto vídeo do canal. E eu vim aqui para vocês avisar que esse aqui vai ser meu canal de jogos, ó, Guild Games 2, aí o nick do canal. Nesse canal aqui, basicamente, eu só postar jogos. E era só esse aviso hoje que eu queria dar mesmo, porque hoje nesse canal aqui eu vou postar só vídeos normais. Mas nesse aí, Guild Games, eu vou postar vídeos de gameplays ou jogos. Tanto faz. Aí vai ser desse jeito, né? Nesse canal aqui, Guild Vídeos 2.0, eu vou postar só... Quer dizer, Guild Vídeos 1.0, eu vou postar só vídeos. E nesse Guild Vídeos 2, eu vou postar só vídeos de gameplay. Aí fica aí, né? Então, galera, só isso que eu queria passar pra vocês. Era só esse aviso mesmo. Então, falou.